A chuva caía fina, insistente, como se o céu tivesse decidido chorar por quem não conseguia mais. O cemitério São Francisco Xavier, no Caju, estava cheio de passos lentos e de olhares que fugiam. Flores molhadas, guarda-chuvas encostando uns nos outros, e aquele silêncio pesado que nasce quando a vida muda de uma vez só. Eu saí do velório como quem sai de um sonho ruim. Não era nem tristeza naquele ponto. Era uma espécie de desligamento. O corpo já tinha gasto todas as lágrimas na semana do acidente, e agora só sobrava um vazio que não cabia em mim. Eu tentava me manter em pé pensando em coisas pequenas, tipo o peso da bolsa no ombro, a textura da roupa grudando na pele por causa da umidade, o cheiro de terra recém-remexida. Leandro tinha ido embora numa estrada da região serrana, voltando de Petrópolis pro Rio. Diziam que foi acidente. Uma curva molhada, perda de controle, batida forte. Só que, mesmo na porta do cemitério, eu ouvi gente sussurrando outra coisa. Um farol alto demais grudado na traseira do carro. Uma reclamação antiga sobre freios falhando. Um comentário de que ele parecia preocupado nos últimos dias. Era aquele tipo de boato que entra no ouvido e vira veneno na cabeça. Eu não queria ouvir nada. Eu só queria atravessar aquele dia. Foi quando ela se aproximou. Não veio com abraço. Não veio com mão no meu ombro. Veio com a postura reta, como se estivesse indo para uma reunião. O salto dela fazia um som seco no chão, e aquilo me irritou de um jeito que eu não entendi na hora. Como alguém consegue fazer barulho num lugar desses? Ismênia, minha mãe. Eu devia ter sentido conforto. Era o normal. Mas o que eu senti foi outra coisa, um frio rápido no estômago. Ela estava arrumada demais. Cabelo perfeito demais. E o rosto, seco. Olhos atentos, circulando as pessoas. Como se ela estivesse conferindo quem viu o quê. Ela falou baixo, perto do meu ouvido, como se fosse cuidado. Você precisa ser forte agora. A frase parecia boa, mas o tom tinha um comando escondido. Eu olhei para ela, tentando encontrar ali uma mãe de verdade. Encontrei apenas alguém calculando. Eu virei o rosto. Não quis discussão. Eu estava fraca demais para qualquer confronto. Caminhei até perto do portão, onde o trânsito do Caju passava como se o mundo não estivesse acabando. Buzinas, moto acelerando, barulho de ônibus. A vida do lado de fora seguia, e isso me dava raiva. Minha mãe ficou próxima, mas não ao meu lado. Era como se ela quisesse ser vista perto de mim, sem se misturar na minha dor. Ela agradecia condolências com uma educação treinada. Dava sorrisos pequenos. E observava. Eu comecei a notar os detalhes. Como ela ouvia certas conversas e se aproximava quando alguém mencionava apartamento ou documentos. Como ela não perguntava se eu tinha comido, se eu queria água, se eu precisava de ajuda. Ela perguntava coisas soltas, disfarçadas, como quem não quer parecer curiosa. Ele tinha tudo organizado, né? Essas coisas ele sempre resolveu no cartório. Você sabe se ele deixou algo assinado? Eu respondia com a cabeça, sem pensar. Só queria que ela parasse. Quando finalmente o enterro terminou e as pessoas começaram a ir embora, eu pensei que teria um pouco de paz. Eu estava errada. Do lado do carro, ainda com as mãos frias, eu ouvi o som do salto dela novamente. Ismênia parou na minha frente como se estivesse impedindo minha passagem, e falou com uma calma que não combinava com nada. Agora começa a parte difícil, Yara. Eu levantei os olhos. A parte difícil já começou. Ela fez um gesto leve, quase de pena. Eu estou falando do que vem depois. Da vida real. Você não pode agir como criança. Criança. Aquela palavra me atingiu num lugar feio. Porque era isso que ela queria. Me diminuir. Me deixar pequena. Me fazer obedecer. Eu senti uma vontade enorme de gritar, mas o som não saiu. Eu só fiquei ali, olhando para ela, enquanto meu peito apertava. Você não está sozinha, ela continuou. Eu vou te ajudar. Mas você precisa confiar em mim. E foi aí que eu entendi o pressentimento que eu carregava desde a manhã. Aquilo não era oferta. Era a rede. Eu dei um passo pro lado, tentando entrar no carro. Ela acompanhou o movimento, ainda bloqueando.
O cheiro do perfume dela me embrulhou o estômago. Era doce demais, forte demais, e naquele momento me pareceu agressivo. Eu só quero ir para casa, eu disse. Casa, ela repetiu, com um sorriso curto, quase imperceptível. A gente vai conversar sobre isso. A frase ficou no ar como ameaça. Eu não tinha energia para entender tudo, mas meu corpo entendeu. Eu senti medo. Um medo diferente do luto. Medo de perder o chão. Eu consegui entrar no carro, fechei a porta e fiquei olhando pela janela. Ela ficou do lado de fora, imóvel, com aquela expressão controlada, como se já soubesse o final. No caminho de volta, a cidade parecia desfocada. Viadutos, placas, ruas molhadas. Eu me agarrei na ideia de chegar no apartamento e trancar a porta. Só isso. Trancar a porta e respirar. Mas, mesmo antes de chegar, um pensamento começou a martelar. Minha mãe não estava sofrendo. Minha mãe estava esperando. E eu não sabia exatamente o que. No fim daquela tarde, eu sentei no sofá com a roupa do enterro ainda no corpo, encarando a sala como se fosse um lugar estranho. O silêncio do apartamento parecia maior sem Leandro. O copo que ele sempre deixava na pia não estava lá. A chave dele não estava na mesinha. Tudo gritava ausência. Eu fechei os olhos por um segundo. E o telefone tocou. Eu olhei para a tela como se fosse uma bomba. Número desconhecido. Atendi. Boa noite, disse uma voz masculina, calma, profissional. A senhora é a viúva do Leandro Azevedo? Meu nome é Heitor Mendonça. Eu sou advogado do escritório dele. Precisamos conversar sobre o testamento. Eu segurei o aparelho com mais força. E, do outro lado da sala, eu vi minha mãe entrando sem bater, como se aquela casa já fosse dela. Eu fiquei alguns segundos olhando para o telefone depois que desliguei. A palavra testamento continuava ecoando na minha cabeça como algo que não combinava com aquele dia, nem com aquela dor. Testamento era coisa distante, fria, burocrática. Não algo que deveria invadir minha sala enquanto o cheiro do enterro ainda parecia grudado na roupa. Precisamos conversar, o advogado tinha dito. E havia um peso estranho naquela frase. Eu larguei o celular no sofá e fiquei sentada, imóvel, tentando organizar o caos dentro de mim. O apartamento parecia maior sem Leandro. Não porque tivesse mudado de tamanho, mas porque o silêncio agora ocupava tudo. O relógio na parede fazia um barulho que eu nunca tinha notado antes. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo me lembrava que ele não ia mais atravessar a porta. Minha mãe caminhava pela sala como se estivesse avaliando o lugar. Abriu a janela sem pedir. Olhou à vista. Passou a mão no braço do sofá. Pequenos gestos, quase invisíveis, mas que me davam uma sensação estranha de invasão. Quem era? Ela perguntou, sem olhar para mim. Um advogado, respondi. A voz saiu baixa, cansada. Do escritório do Leandro. Ela virou devagar, interessada demais. Advogado? Pra quê? Testamento, eu disse. E imediatamente me arrependi. Ela não respondeu na hora. Apenas assentiu, como se aquela informação confirmasse algo que ela já sabia. Depois sentou numa cadeira, cruzou as pernas e suspirou. Essas coisas precisam ser resolvidas logo, disse. Quanto antes, melhor. Eu senti um incômodo subir pelo peito. Eu acabei de enterrar meu marido. E é exatamente por isso, ela respondeu, num tom que misturava paciência e superioridade. Quando a gente está fraca, precisa de alguém que pense com a cabeça fria. Cabeça fria. Era sempre assim que ela se colocava. A racional. A que enxerga longe. A que sabe mais. Eu me levantei. Precisava de espaço. Fui até o quarto, tirei o vestido preto e joguei em cima da cama. O espelho me devolveu uma imagem que eu mal reconheci. Olhos inchados. Rosto pálido. Ombros caídos. Eu parecia menor. E aquilo me deu raiva. Não dela. De mim. No fundo do guarda-roupa, encontrei uma camisa de Leandro. Peguei sem pensar, levei ao rosto. O cheiro ainda estava ali. Um perfume leve, misturado com sabonete. Foi aí que as lágrimas vieram de novo, sem pedir licença.
Eu me sentei no chão, encostada na cama, abraçando aquela camisa como se fosse possível segurar alguém que já tinha ido. Quando me recompus o suficiente, voltei para a sala. Minha mãe falava ao telefone, baixo, perto da janela. Quando me viu, virou de costas. Fingiu que não estava falando de nada importante. Desligou rápido. Vou ficar uns dias aqui, disse. Você não tem condição de ficar sozinha. Eu queria dizer não. Mas não disse. Parte de mim ainda era aquela filha treinada para evitar conflito, para não decepcionar, para não parecer ingrata. Eu apenas concordei com a cabeça. Naquela noite, eu mal dormi. Cada barulho do prédio parecia maior. O elevador subindo. Portas batendo. Gente chegando em casa. Eu ficava imaginando Leandro chegando, abrindo a porta, me chamando pelo apelido que só ele usava. Mas o som nunca vinha. No dia seguinte, acordei cedo demais. A luz cinza entrava pela janela. Minha mãe já estava de pé, vestida, como se tivesse dormido perfeitamente. Você vai ao advogado, ela disse, enquanto mexia no café. Não era pergunta. Vou, respondi. Mas vou sozinha. Ela me olhou por cima da xícara. Um segundo de silêncio tenso. Depois deu um sorriso curto. Claro. Se você acha melhor. Eu me arrumei sem pensar muito. Roupa simples. Sapato baixo. Peguei a bolsa e desci. Do lado de fora, o rio parecia seguir sua rotina normal. Gente indo trabalhar. Ambulantes abrindo barraca. Ônibus lotados. Aquilo me deu uma sensação estranha de deslocamento. Como se o mundo tivesse esquecido que alguém importante tinha morrido. Peguei um táxi em Botafogo. Durante o trajeto até o centro, eu olhava pela janela sem realmente ver nada. Viadutos, prédios antigos, pichações, placas. Quando o carro passou pela Cinelândia, senti um aperto no estômago. Tudo ali parecia sério demais, oficial demais. Tribunal, biblioteca, prédios públicos. Não combinava com a minha fragilidade. O escritório ficava num prédio antigo, daqueles com portas de madeira pesada e elevador lento. Subi sozinha. Cada andar parecia uma eternidade. Quando a porta da sala de reunião se abriu, meu corpo travou. Minha mãe estava lá. Sentada à mesa, mãos cruzadas, bolsa cara apoiada na cadeira ao lado. Parecia confortável. No controle. Como se aquele fosse o lugar dela. Eu vim para te apoiar, disse, levantando e abrindo os braços, sem tocar em mim. O perfume dela tomou o ar. Eu não respondi. Sentei do outro lado da mesa. Meu coração batia rápido demais. O advogado entrou logo depois. Um homem de aparência simples, terno discreto, olhar atento. Heitor Mendonça. Ele cumprimentou nós duas com educação, mas algo no jeito dele me passou seriedade. Ele fechou a porta com cuidado, como quem sabe que o que vai acontecer ali não pode vazar. Antes de tudo, meus sentimentos, disse. Eu sei que é um momento difícil. Eu assenti. Minha mãe endireitou a postura, como se estivesse se preparando para uma apresentação. Heitor começou com dados básicos. Nome completo. Datas. Endereço. Falava com calma, mas cada palavra parecia pesar toneladas. Eu tentava me manter focada, mas o pensamento fugia. Tudo aquilo parecia errado. Fora de hora. Então ele abriu um envelope pardo. O som do papel foi seco. Definitivo. Leandro deixou um testamento registrado, disse. E eu vou ler exatamente como está. Meu estômago se contraiu. Eu senti minhas mãos ficarem frias. Olhei para minha mãe. Ela estava tranquila demais. Heitor começou a ler. As primeiras linhas eram previsíveis. Forma jurídica. Linguagem formal. Eu quase não respirava. Até que ele leu a frase que mudou tudo. Deixo a totalidade dos meus bens para Ismênia Lobo. O mundo pareceu dar um passo para trás. Eu ouvi, mas não entendi de imediato. Totalidade. Minha cabeça demorou a processar. Quando entendeu, meu corpo reagiu antes de mim. O rosto esquentou. A visão embaçou. O coração disparou.
Minha mãe levou a mão ao peito, teatral. Ele era um homem grato, disse, com a voz suave. Ele sabia reconhecer quem esteve ao lado dele. Eu queria gritar. Queria levantar. Queria dizer que aquilo era mentira. Mas fiquei parada. Como se alguém tivesse apertado um botão de pausa. Heitor continuou lendo. Cláusula do funeral. Pequena doação. E então silêncio. Era isso. Eu abri a boca. Nada saiu. Tem algo errado, consegui dizer depois de alguns segundos. Ele jamais faria isso. Minha mãe se adiantou. Rápida. Você está em choque. Não fala coisas que vai se arrepender. A palavra choque soou como acusação. Como se a minha dor me tornasse incapaz de pensar. Eu olhei para Heitor, buscando algum tipo de reação. Ele me observava com atenção. Como se estivesse esperando exatamente aquela frase. Foi então que ele respirou fundo e disse, com firmeza: antes de qualquer transferência, eu determinei o congelamento de todas as contas e bens relacionados ao espólio. Minha mãe perdeu o sorriso. Congelamento, repetiu, num tom indignado. O senhor não pode fazer isso. Posso, quando há indícios, respondeu ele. E há indícios. O ar da sala mudou. E eu entendi, naquele instante, que aquela leitura não tinha sido o fim de nada. Tinha sido o começo. O silêncio que ficou depois da palavra indícios parecia ter peso. Não era só falta de som. Era como se a sala tivesse encolhido, e cada respiração agora fosse observada. Yara ainda estava sentada, com as mãos no colo, tentando entender a própria reação. A cabeça dela repetia a frase como um erro de digitação que se recusa a assumir. Totalidade dos bens para Ismênia. Aquilo não combinava com Leandro. Não combinava com o casamento deles. Não combinava nem com as brigas que eles tinham. Porque, mesmo quando o amor se cansava, Leandro sempre foi coerente. E aquela decisão soava como traição. Só que, no fundo, o que mais doía não era o suposto testamento. Era o sorriso controlado da mãe. A certeza nos olhos dela. O jeito como ela se sentava ali como se estivesse recebendo uma premiação. Heitor apoiou as mãos na pasta e olhou para as duas com calma. Eu preciso ser bem objetivo, disse ele. O documento que foi apresentado no registro inclui um aditivo. É nesse aditivo que existem inconsistências. Ismênia ajeitou o cabelo como quem se incomoda com um detalhe pequeno. Isso é insinuação, ela respondeu. O testamento foi reconhecido em cartório. Está escrito. Está assinado. Heitor não levantou a voz. Só mudou o tom. Ficou mais duro. Reconhecimento de firma não encerra tudo. Principalmente quando surgem divergências de padrão. E surgiram. Yara sentiu um aperto no peito. Ao mesmo tempo, uma faísca de esperança apareceu, fraca, mas viva. Se havia divergência, havia chance de aquilo não ser verdade. Mas esperança vinha sempre com medo. E o medo dela tinha nome e sobrenome. Ismênia se inclinou na direção de Yara, como se fosse um carinho. Mas a frase saiu afiada. Filha, você está fragilizada. Você não vai entender essas coisas. Deixa isso comigo. Aquilo acertou o orgulho de Yara como tapa. A palavra filha, do jeito que Ismênia usou, parecia uma coleira. Yara respirou fundo. A dor ainda estava ali, mas algo dentro dela começou a endurecer. Talvez fosse cansaço. Talvez fosse o instinto de sobrevivência. Talvez fosse o amor por Leandro, que não aceitava ser reduzido a uma mentira. Eu entendo o suficiente, disse Yara, baixinho. Entendo que isso não faz sentido. Ismênia soltou uma risada pequena, sem humor. Você sempre foi sentimental. Agora é hora de ser prática. Heitor interferiu antes que a sala virasse briga aberta. Senhora Ismênia, eu vou pedir que a senhora não pressione a Yara. Ela é a viúva. E, neste momento, é a pessoa que mais precisa de clareza, não de influência. Ismênia virou o rosto devagar, como quem escolhe cada palavra. Eu só estou tentando ajudar. Você sabe como ela é. Sempre foi dependente. Dependente. Outra palavra que parecia escolhida para diminuir.
Yara apertou a bolsa com força. A sensação era estranha. A mãe dela falava como se a presença dela ali fosse óbvia, natural, necessária. Só que, ao mesmo tempo, Yara percebia uma coisa dolorosa. Ismênia não estava ali para apoiar. Ela estava ali para garantir que Yara não pensasse. Heitor abriu mais folhas e mostrou marcas no papel, carimbos, números. Eu solicitei uma verificação grafotécnica preliminar, explicou. Não é o laudo final, mas já aponta divergências na assinatura do aditivo. E o reconhecimento de firma apresenta uma inconsistência de data. Ismênia perdeu o controle do rosto por um segundo. Um microsegundo. E foi nesse instante que Yara viu. Não era surpresa. Era medo. Ismênia se recompôs rápido. Isso é ridículo. Qualquer um pode dizer que uma assinatura é diferente. Isso não prova nada. Heitor manteve a postura. Por isso eu congelei tudo. Ninguém toca em conta. Ninguém registra transferência. Ninguém entra no apartamento com intenção de mexer em documentos. Até a perícia concluir. A frase apartamento fez Ismênia piscar de um jeito diferente. Yara percebeu. E, pela primeira vez desde o enterro, ela prestou atenção real no corpo da mãe. Nos dedos inquietos. Na forma como ela apertava a alça da bolsa. No modo como o joelho balançava. Ismênia estava com pressa. Heitor virou para Yara de novo. Eu vou te perguntar com cuidado, mas preciso que você seja honesta comigo. Leandro comentou algo nos últimos meses? Alguma preocupação com documentos, com cartório, com contas? Yara hesitou. Porque, quando a gente está de luto, a mente vira um quarto bagunçado. Memórias aparecem sem ordem. Frases sem contexto. Pequenos gestos que na época não pareceram importantes. Então veio a lembrança. Leandro numa noite chuvosa, entrando em casa com sapatos molhados, a expressão cansada demais para ser só trabalho. Ele tinha parado na sala e olhado para ela como se quisesse gravar o rosto dela. Se um dia acontecer alguma coisa comigo, não assina nada sem ler. E não confia em ninguém só porque é família. Na hora, Yara tinha rido nervoso, tentando aliviar. Tinha dito que ele estava exagerando. Ele não riu. Agora, aquela frase soava como aviso. Yara engoliu seco. Ele falou algumas coisas estranhas, respondeu. Como se estivesse preocupado. Como se alguém estivesse pressionando. Ismênia interrompeu. Isso não significa nada. Ele estava estressado. Todo mundo sabe. Heitor ergueu a mão, pedindo espaço. Ele te deu alguma coisa? Uma chave, um envelope, algum contato? Yara sentiu o corpo arrepiar. Porque tinha sim. Ela não tinha contado para ninguém. Nem para a mãe. Nem para amigas. Porque parecia bobo. Uma chave guardada numa caixinha. Um detalhe sem importância. Só que, naquele instante, a reação de Ismênia denunciava que não era bobo. Yara olhou para a mãe e respondeu com firmeza, apesar do tremor na voz. Ele me deu uma chave. O ar da sala mudou de novo. Ismênia se inclinou para a frente rápido demais. Que chave, Yara? Você nunca me falou isso. A voz dela subiu, fina, ansiosa. Não era preocupação. Era alarme. Yara sentiu uma onda quente no peito. Uma mistura de raiva e clareza. Ela percebeu o absurdo da cena. A mãe não perguntou como ela estava. Não perguntou se ela dormiu. Mas a palavra-chave fazia Ismênia se mexer como se tivesse levado choque. Porque não era da sua conta, Yara respondeu, e se surpreendeu com a própria coragem. Ismênia abriu a boca para rebater, mas Heitor foi mais rápido. Yara, essa chave pode ser muito importante. Eu preciso que você leve ao escritório amanhã. Sem comentar com mais ninguém. Entendeu? Yara assentiu. Ismênia levantou quase no mesmo instante, empurrando a cadeira para trás com força. Tentou se recompor, mas o rosto já tinha perdido a máscara de luto. Eu estou passando mal, disse, teatral. Essa conversa está me dando tontura. Heitor apenas observou. Se cuide, respondeu, frio. Ismênia saiu.
Mas, antes de fechar a porta, ela olhou para Yara de um jeito que não tinha nada de mãe. Não tinha carinho. Não tinha tristeza. Era cálculo puro. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou. Só que agora era diferente. Não era vazio. Era aviso. Heitor falou mais baixo. Yara, eu não sei até onde isso vai. Mas eu sei uma coisa. Se essa chave abre o que eu acho que abre, alguém tentou agir rápido demais. E isso costuma acontecer quando a pessoa tem culpa. Yara segurou a bolsa, sentindo os dedos gelados. Ela saiu do escritório sem lembrar direito do caminho. Desceu o elevador, atravessou o centro, passou pela Cinelândia como quem atravessa água funda. Tudo parecia distante. Quando chegou em casa, não tirou nem o sapato. Foi direto para o quarto, abriu gavetas, revirou papéis. Ela precisava encontrar a chave antes que a noite caísse de vez. Porque agora ela sabia. O testamento não era só sobre dinheiro. Era sobre quem estava mentindo dentro da própria família. O congelamento e o primeiro rachado na máscara dela. O anúncio do congelamento não foi só uma frase jurídica. Foi como se alguém tivesse colocado um cadeado no impulso da minha mãe. E eu vi isso no rosto dela antes mesmo de ela abrir a boca. Ela tentou rir, daquele jeito curto, como se fosse um exagero. Congelar tudo é uma violência, ela disse. Isso só atrasa. Só causa sofrimento. Heitor não se mexeu. Ele tinha o olhar de quem já viu gente chorar e mentir na mesma mesa. Violência é tentar transferir patrimônio com documento suspeito. Ele respondeu. Eu não estou acusando ninguém ainda. Eu estou impedindo que algo irreversível aconteça. Minha mãe se ajeitou na cadeira como se fosse dona do ar daquela sala. E quem decide isso? Você. Um advogado do escritório dele? Ela soltou essa última parte com desprezo, como se tentasse reduzir Heitor a um funcionário obediente. Heitor abriu a pasta novamente e puxou 2 folhas, bem limpas, com marcações e carimbos. Eu decido quando vejo risco, ele disse. E eu vi risco em 3 pontos. Ele apontou com a caneta, sem pressa. Primeiro, existe um aditivo anexado ao testamento. Esse aditivo é o que faz a maior diferença no destino dos bens. Meu estômago virou. A palavra aditivo tinha cara de truque. Segundo, a assinatura nesse aditivo não bate com outros registros do Leandro. Não é um detalhe pequeno. É uma divergência de padrão. Minha mãe apertou a bolsa no colo. Os dedos dela ficaram duros. Você está dizendo que ele não assinou? Ela perguntou. Heitor nem piscou. Estou dizendo que precisa ser periciado. E até lá, nada se move. Minha mãe abriu um sorriso que não tinha calor. Perícia leva meses. Você vai deixar uma viúva presa nisso? Ela tem contas, tem vida. Eu ouvi isso e tive vontade de rir de nervoso. Ela não tinha me perguntado sobre minha vida em nenhum momento. Ela estava preocupada com velocidade. Heitor continuou. Terceiro ponto. O reconhecimento de firma do aditivo tem uma irregularidade. A data não conversa com a linha do tempo de outros atos do Leandro. Minha mãe balançou a cabeça. Cartórios erram. Acontece. Heitor respondeu com calma. Quando acontece uma vez, pode ser erro. Quando acontece junto com assinatura divergente e com pressa para transferência, vira alerta. O ar na sala ficou mais pesado. Eu sentia meu peito apertado, mas algo dentro de mim começou a se organizar. Uma ideia simples. Se ela estivesse inocente, ela não estaria com tanta pressa. Minha mãe se inclinou para mim, como se fosse me proteger do próprio mundo. Yara, olha para mim. Você não precisa passar por isso. Você está fragilizada. Deixa eu resolver. Ela falou resolver como quem diz controlar. Eu olhei para a mão dela, tão bem cuidada, com anéis que eu não lembrava de ter visto antes. Pensei no enterro. Pensei no jeito como ela observava as pessoas. Pensei no salto fazendo barulho no chão do cemitério. Eu vou resolver com o Heitor, eu disse, sem levantar a voz. Ela travou por um segundo. Com ele. Minha mãe riu, e dessa vez foi uma risada mais alta do que deveria.
Você vai confiar num estranho? Um homem que você conheceu hoje. Eu senti a raiva subir, quente, mas eu não deixei ela me dominar. Eu só respirei. Eu conheci você a vida inteira, eu respondi. E mesmo assim, eu não estou me sentindo segura. A frase saiu antes de eu pensar. E quando saiu, eu soube que não tinha volta. A expressão dela mudou. A máscara de mãe preocupada caiu um pouco, como tinta molhada escorrendo. Você está me acusando de quê, exatamente? Heitor entrou no meio antes que ela avançasse mais. Senhora Ismênia, o foco aqui não é discutir sentimentos. O foco é esclarecer fatos. Ela virou para ele, com o olhar afiado. Fatos. O fato é que o testamento deixou tudo para mim. Está escrito. Está escrito em um documento que pode ter sido alterado, Heitor respondeu. E o fato principal é que, neste momento, a única pessoa com direito natural de ser protegida é a viúva, não a senhora. Eu vi minha mãe engolir seco. Ela queria controlar a sala, mas não conseguia mais. Heitor então virou para mim, num tom mais baixo, como se tentasse me tirar do transe. Yara, preciso de uma informação. Seu marido comentou algo sobre um segundo documento? Uma carta? Um cofre? Um envelope guardado fora de casa? Eu hesitei. A lembrança veio como um clarão. Leandro chegando tarde, numa noite de chuva, e falando com seriedade demais. Não assina nada sem ler. Não confia em ninguém só porque é família. Na época, eu achei que era estresse. Agora, eu entendi que ele estava com medo. Ele me deu uma chave, eu disse, sem explicar. Minha mãe se mexeu na cadeira na mesma hora. O joelho dela começou a balançar. Ela perdeu o controle do corpo por um instante. Que chave, Yara? Que chave é essa? Ela perguntou rápido demais. Eu senti um tipo de certeza gelada me atravessar. A palavra-chave não deveria provocar aquilo numa pessoa inocente. Você nunca me falou isso. Ela insistiu. Eu olhei direto para ela. Porque não era da sua conta. O silêncio que veio depois foi tão forte que eu ouvi o ar-condicionado como se fosse um bicho respirando. Heitor se inclinou um pouco. Yara, amanhã você traz essa chave para mim. Não comenta com ninguém. Nem por mensagem. Nem com vizinha. Nem com parente. Você entendeu? Eu assenti. Minha mãe levantou no impulso, como se não suportasse ficar sentada. Isso é ridículo, ela disse. Você vai esconder coisas de mim agora? Depois de tudo? Eu encarei ela. Depois de tudo, eu vou me proteger. Foi aí que ela perdeu um pouco a compostura. A voz ficou mais aguda, mais apressada. Você está sendo manipulada. Você está vulnerável. Está fazendo exatamente o que eu temia. Heitor fechou a pasta, firme. Senhora Ismênia, a reunião terminou. A senhora pode se retirar. Ela virou o rosto para mim e forçou um sorriso fraco. Eu estou passando mal. Essa conversa me dá tontura. Ela pegou a bolsa, ajeitou o casaco e caminhou até a porta com passos duros. Antes de sair, parou e olhou para mim. Não era olhar de mãe. Era olhar de quem perdeu um turno do jogo, mas não desistiu. Não faz nada sem me avisar, ela disse, baixo. Você vai se arrepender. Afonso Astori, se você já viveu um momento em que alguém tentou te controlar na sua pior fase, se inscreve no canal agora. E comenta aí de que cidade você está assistindo, porque o que essa chave vai abrir muda tudo. Quando a porta se fechou, eu senti algo estranho. Não era paz. Era alerta. Heitor me encarou com calma. Yara, eu vou ser direto. Pessoas que tentam roubar usando papel costumam ter pressa. E quando alguém tem pressa no meio do luto de outra pessoa, isso quase sempre é culpa disfarçada. Eu fiquei em silêncio. Meu corpo estava cansado, mas minha cabeça finalmente acordava. Eu saí do prédio do escritório e a Cinelândia parecia mais barulhenta do que antes. Gente correndo, buzinas, vendedores, vida normal. Só que eu não estava mais normal. No caminho de volta, eu não conseguia parar de pensar na reação da minha mãe. No modo como ela perguntou que chave, como se a chave fosse dela.
Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que fiz foi trancar a porta. A segunda foi ir direto para o quarto. Eu precisava achar aquela chave. E eu precisava achar antes que ela tentasse tomar de mim. A noite da gaveta aberta e a foto de Salvador. Quando eu fechei a porta do apartamento, o silêncio me atingiu como se eu tivesse entrado num lugar abandonado. Eu encostei as costas na madeira por um segundo, tentando respirar. Meus dedos ainda estavam frios. E, mesmo assim, eu sentia um calor subindo pelo peito, aquela mistura de medo com raiva que deixa a gente acordada por dentro. A ameaça da minha mãe não tinha sido grito. Tinha sido pior. Tinha sido baixa, certeira. Do tipo que fica repetindo na cabeça como um aviso. Não faz nada sem me avisar. Eu não sabia por quê, mas eu tinha certeza de uma coisa. Se eu demorasse, ela ia tentar agir. Não com carinho. Com pressa. Eu andei pela sala e olhei ao redor como se fosse a primeira vez. A estante. O vaso que Leandro tinha comprado numa feira em Santa Teresa. A mesa com um risco pequeno que eu sempre dizia que ia consertar. Tudo ali era vida. E, de repente, eu senti que alguém queria apagar a minha vida com papel carimbado. No quarto, a luz do fim da tarde entrava fraca. Eu abri a primeira gaveta da cômoda. Meias. Lenços. Alguns documentos antigos que eu nunca mexia. Depois a segunda. Carteirinhas, recibos, coisas guardadas por hábito. Na terceira, encontrei uma pasta com papéis de seguro. E, por um instante, a memória me puxou. Leandro segurando uma chave, semanas antes, sem fazer drama. Ele só colocou na minha mão e disse para guardar bem. Aquele jeito dele, direto, como se fosse pouco importante. Só que o olhar dele naquela noite não era comum. Ele parecia cansado demais, preocupado demais. Eu passei os dedos nos documentos, tentando lembrar onde eu tinha colocado a chave. O meu coração batia rápido. Eu não queria acreditar que a minha própria mãe era capaz de qualquer coisa, mas a reação dela na sala do advogado tinha me mostrado um lado que eu preferia não ter visto. Eu abri o guarda-roupa. Procurei em caixas. Sapateira. Bolsas antigas. Nada. A cada minuto sem encontrar, a ansiedade virava desespero. Eu comecei a pensar em coisas que nem faziam sentido. Será que minha mãe viu e pegou? Será que alguém entrou? Será que eu mesma perdi? Eu me obriguei a parar. Respirei. E fui até a mesa de cabeceira do Leandro. Ali tinha um objeto que eu quase nunca tocava, uma caixinha de veludo escuro, pequena, discreta. Ele guardava nela coisas que não queria deixar espalhadas. Eu abri com cuidado, como se fosse quebrar. E lá estava. A chave. Ela parecia simples. Metal frio, sem enfeite. Só um número gravado bem pequeno, quase escondido. Do lado, uma foto dobrada. Salvador. Eu reconheci na hora. Era uma foto antiga, de quando a gente ainda ria fácil. O sol batendo no rosto, aquela luz dourada do pelourinho, a gente com cara de quem acreditava que o mundo era seguro. Leandro estava do meu lado, sorrindo daquele jeito que fazia o canto do olho dele enrugar. Eu estava de vestido leve, cabelo preso de qualquer jeito, e mesmo assim parecia feliz. Eu fiquei olhando para aquela foto por tempo demais. Porque a imagem tinha uma crueldade. Mostrava como a vida pode ser simples num dia e virar um labirinto no outro. Eu fechei a caixinha com a chave dentro e segurei contra o peito. Senti vontade de chorar, mas não era choro de saudade apenas. Era choro de alerta. Como se meu corpo finalmente entendesse que eu estava sozinha num jogo que eu não pedi para jogar. Na sala, ouvi passos. Minha mãe. Ela estava no corredor, falando com alguém no telefone, baixo. Quando eu abri a porta do quarto, ela desligou rápido. Deu um sorriso que não alcançava os olhos. Você está bem. Eu segurei a caixinha escondida atrás do corpo. Estou cansada. Ela se aproximou um pouco. Olhou para o quarto, como se estivesse procurando algo. Você precisa descansar. Amanhã é outro dia. A forma como ela disse amanhã me deu arrepios. Porque parecia que ela tinha planos para esse amanhã. Eu fingi que estava fraca e fechei a porta. Tranquei. Sentei na cama. E fiquei ali,
segurando a chave como se fosse um segredo que podia salvar minha vida. Naquela noite, eu dormi pouco. Acordava com qualquer barulho do prédio. O elevador. Uma porta batendo. Um carro passando na rua. Eu ficava pensando se ela ia entrar no meu quarto, se ia tentar pegar a caixinha. E, por mais absurdo que isso parecesse, eu não conseguia afastar essa ideia. Quando amanheceu, eu me levantei antes dela. Coloquei a chave no fundo da bolsa, num bolso interno, e fui direto para o escritório do Heitor. O centro do Rio parecia mais agressivo de manhã. Gente apressada. Calçadas cheias. O mundo inteiro correndo, enquanto eu me sentia presa num instante. Heitor me recebeu com a mesma calma de antes. Só que agora havia algo diferente no olhar dele. Ele já não falava comigo como alguém que só cumpre protocolo. Ele falava como alguém que entendeu que eu estava em risco. Eu coloquei a chave sobre a mesa. Ele pegou com cuidado, examinou o número, e o rosto dele mudou de leve. Não foi espanto teatral. Foi reconhecimento. Isso é de um cofre particular, ele disse. Agência no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. Belo Horizonte. A palavra soou distante. Eu já tinha ouvido Leandro mencionar a cidade, viagens de trabalho, reuniões rápidas, nada demais. Mas eu nunca tinha ligado isso a segredo. Eu não sabia, eu disse, e minha voz saiu fraca. Heitor assentiu. Pouca gente sabe. E quem tenta forjar testamento costuma saber menos ainda do que pensa. Por isso essa chave importa. Eu perguntei o que a gente fazia agora, como se eu estivesse pedindo permissão para respirar. Ele foi direto. A gente vai até lá. Eu vou com você. Precisamos abrir com os protocolos certos, registrar tudo, fazer do jeito correto. Qualquer erro vira munição para ela. Eu senti um frio no estômago quando ele disse ela. Porque, até ali, uma parte de mim ainda tentava fingir que talvez fosse só mal entendido. Mas o jeito como Heitor falou mostrava que ele já tinha colocado a situação no lugar certo. Era confronto. Eu saí do escritório com uma lista de documentos que eu precisava separar. Identidade. Certidões. Procuração. Tudo. Ele orientou para eu não comentar com ninguém, nem por mensagem, nem por ligação. Eu concordei. Quando cheguei em casa, minha mãe estava na cozinha, mexendo em alguma coisa como se fosse rotina. Ela me olhou rápido demais. Onde você foi? No banco, eu disse. Menti com a garganta seca. Ela apertou os olhos. Não acreditou. Mas também não podia provar. Eu fui para o quarto, fechei a porta e comecei a separar os papéis. Cada documento que eu colocava na pasta era como uma decisão. Eu não estava mais só sobrevivendo ao luto. Eu estava me preparando para lutar pela verdade. No fim do dia, Heitor me mandou mensagem com a confirmação do agendamento na agência em Belo Horizonte. Tudo organizado. Tudo formal. Eu olhei para o celular e senti o coração acelerar de novo. Porque eu sabia que, atrás daquela chave, havia algo que Leandro guardou para mim. E eu não fazia ideia se era uma explicação, uma prova, ou uma despedida. Só sabia que, quando aquele cofre abrisse, nada mais ia ficar do mesmo jeito. O envelope com meu nome e a frase que sangrou por dentro. A viagem para Belo Horizonte não pareceu real. Eu saí do Rio com uma pasta de documentos no colo e um vazio no peito que não cabia em nenhum assento. O avião subiu e, lá em cima, as nuvens pareciam limpas demais para a bagunça que estava dentro de mim. Heitor ia ao meu lado, quieto, revisando papéis como se a ordem do mundo dependesse disso. Eu tentava lembrar do Leandro em algum momento feliz, mas o cérebro insistia em puxar as últimas imagens. A chuva na serra. O telefonema. A sala do advogado. O sorriso da minha mãe. Quando desembarcamos, o ar de Belo Horizonte tinha um cheiro diferente. Menos maresia, mais concreto quente. O bairro de Lourdes era organizado, elegante, com prédios altos e calçadas bem cuidadas. Era o tipo de lugar que parece calmo por fora, mas guarda segredos por dentro. A agência onde ficava o cofre tinha uma fachada discreta. Portas de vidro, segurança na entrada, aquele silêncio de banco que faz a gente baixar a voz sem perceber. O gerente nos recebeu com educação profissional, mas com a cautela de quem já viu gente tentando resolver briga de família ali dentro.
Heitor explicou tudo com clareza. Disse que eu era viúva, que havia necessidade de abertura formal, que o conteúdo precisava ser registrado do jeito certo. O gerente pediu documentos, conferiu assinaturas, checou dados, fez ligações internas. O processo era lento. E cada minuto parecia uma provocação. Eu não parava de pensar no que minha mãe estaria fazendo no Rio naquele exato momento. Eu imaginava ela andando pelo apartamento, fingindo que cuidava de mim, enquanto tentava descobrir onde eu tinha ido. Eu imaginava o olhar dela, a pressa dela, a raiva dela. Meu estômago embrulhou. Depois de mais uma rodada de assinaturas e carimbos, o gerente nos levou para uma área mais reservada. Um corredor frio, com uma porta pesada. O som da fechadura me deu um arrepio. Aquele barulho tinha cara de verdade. Ele abriu um armário metálico, puxou uma gaveta, e ali estava o cofre. Pequeno, simples, sem drama. A chave parecia absurda na minha mão, como se um pedaço de metal pudesse carregar tanta coisa. Heitor me olhou e falou baixo. Se você quiser parar, a gente para. Eu balancei a cabeça. Eu não queria parar. Eu precisava saber. Eu precisava entender por que Leandro tinha guardado aquilo tão longe. Eu encaixei a chave. Girei devagar. O clique foi seco. Definitivo. O gerente abriu. Por um segundo, nada fez sentido. Era só um espaço pequeno com alguns itens dentro. Mas meu corpo reagiu como se eu estivesse diante de uma sentença. Havia uma pasta de plástico bem fechada. Um pendrive ainda lacrado. E um envelope pardo, com meu nome escrito à mão. Meu nome. A caligrafia era dele. Eu reconheci na hora. O jeito firme de desenhar as letras, o traço final como se ele sempre quisesse garantir que ninguém confundisse. Eu peguei o envelope com cuidado. Minhas mãos tremiam. O papel parecia mais pesado do que deveria. Heitor fez um gesto para o gerente, pedindo privacidade. O gerente se afastou um pouco, respeitando o procedimento. A sala ficou quase muda. Só o ar-condicionado e o meu coração batendo alto demais. Eu abri o envelope. A primeira linha me atravessou como faca. Yara, se você está lendo isso, é porque eu não consegui voltar. Eu senti a garganta fechar. O mundo ficou distante. Eu tentei respirar e o ar não veio direito. Os olhos encheram e, dessa vez, não foi aquele choro silencioso do luto. Foi um choro quente, desesperado, como se uma parte minha ainda esperasse que ele estivesse brincando, que ele entraria pela porta a qualquer momento e diria que estava tudo bem. Mas não estava. Eu continuei lendo, engolindo as palavras como quem engole vidro. Ele escreveu que vinha sendo pressionado, que pessoas insistiam para que ele assinasse papéis sem tempo para analisar, que alguns recados não eram exatamente ameaças, mas tinham cheiro de ameaça. Ele disse que percebeu movimentações estranhas em contas antigas, como se alguém tentasse abrir caminho para mexer no que era dele. Ele mencionou tentativas de crédito no nome dele, coisas que ele não tinha solicitado. Eu parei por um instante. Olhei para Heitor. Ele não falou nada. Só fez um sinal com a cabeça, como quem diz continue. Eu continuei. Leandro descreveu uma tarde específica. Uma visita que eu não vi. Ele escreveu que alguém apareceu com um discurso manso, carregando um bolo, falando de família, pedindo reconciliação. Um teatro feito para baixar a guarda. Ele disse que, quando recusou os papéis, o tom mudou. Foi aí que eu senti meu estômago cair. Porque eu sabia exatamente quem era capaz desse tipo de mudança. Eu já tinha visto isso antes, na infância. A mesma pessoa que sorria na frente dos outros e machucava na cozinha, com palavras bem escolhidas. Minha mãe. Eu segurei o envelope com mais força. Os dedos ficaram brancos. Ele escreveu que começou a desconfiar que a pressão não era aleatória, que existia alguém perto demais, com interesse demais, e sem paciência para esperar. Ele disse que resolveu se proteger e me proteger. E então veio a parte que fez o meu corpo gelar. Leandro escreveu que havia criado uma armadilha. Ele registrou um testamento verdadeiro, deixando tudo organizado para mim e para algumas doações que ele fazia questão de manter. Mas ele também preparou um caminho falso, um tipo de isca. Um documento que só faria sentido se alguém tentasse agir por trás, com pressa,
tentando tomar o que não era seu. Eu li a frase 2 vezes. 3. Eu não queria acreditar, mas tudo começava a se encaixar. Heitor pediu permissão com o olhar e abriu a pasta de plástico. Dentro, havia cópias, anotações, comprovantes e um pequeno relatório com datas. Tudo muito organizado, no estilo do Leandro. Um homem que tinha medo do caos, mas que agora usava o caos como estratégia. Heitor pegou o pendrive lacrado. Vamos ouvir aqui, ele disse. Do jeito mais seguro possível. Ele conectou o pendrive no computador dele, com cuidado, como quem manuseia a prova. Colocou fones, ouviu alguns segundos, e depois me entregou um lado do fone. Eu coloquei e ouvi. Vozes. Primeiro, trechos curtos. Conversa sobre papelada, cartório, urgência. Depois, uma voz que eu reconheci sem esforço, mesmo tentando negar. A voz da minha mãe. Ela falava com alguém, num tom baixo, impaciente, como se estivesse irritada com a lentidão do mundo. Tem que resolver a papelada antes que ele mude de ideia. Eu senti o sangue sumir do rosto. A sala ficou pequena. O ar ficou pesado. Eu tirei o fone como se ele estivesse queimando. Heitor ficou com o olhar duro. Ele não parecia surpreso, mas parecia enojado. Afonso Astori, se você está ouvindo essa parte comigo, se inscreve no canal agora. E comenta de que cidade você está assistindo. Porque quando eu ouvi essa gravação, eu percebi que o luto não era o pior que eu tinha que enfrentar. Eu voltei para a carta, porque ainda havia mais. Leandro escreveu o nome dela. Ismênia. Ele escreveu que acreditava que ela estava por trás da pressão. Que ela tentava usar o meu luto como ponte para o dinheiro. Que ela não queria esperar o tempo da lei. Queria velocidade. Queria controle. Queria vencer antes de alguém perceber. Eu senti uma vergonha estranha, como se a culpa fosse minha por ter nascido filha dela. Depois a vergonha virou raiva. Depois a raiva virou algo mais limpo. Determinação. Heitor tirou os fones, fechou o computador e falou com uma calma que parecia aço. Isso não é só disputa de herança. Isso é tentativa de fraude. E agora a gente tem prova. Eu olhei de volta para o cofre aberto. Para o envelope vazio na minha mão. Para aquele espaço pequeno que, no fim, guardava o mundo inteiro. E eu entendi que Leandro tinha feito aquilo pensando em mim. Mesmo com medo. Mesmo cercado. Mesmo sem ter certeza se voltaria. Ele tinha deixado a verdade trancada, esperando a hora certa. Na saída da agência, o sol de Belo Horizonte batia forte, e eu senti pela primeira vez em dias que eu estava de pé por um motivo que não era só sobreviver. Eu estava de pé para não deixar a mentira vencer. No caminho de volta para o hotel, meu celular vibrou. Uma mensagem da minha mãe. Onde você está? Eu olhei para a tela e senti um frio calmo, diferente do medo. Porque agora eu sabia que ela estava procurando a chave. E eu sabia que ela ia tentar impedir a próxima parte. O bolo, os papéis e o plano que ele montou sem eu saber. A mensagem da minha mãe ficou na tela como uma mão tentando me puxar de volta para o controle dela. Onde você está? 3 palavras simples, mas cheias de pressa. Yara não respondeu. Ela guardou o celular na bolsa, respirou fundo e seguiu ao lado de Heitor pela calçada de Lourdes. O sol de Belo Horizonte batia forte, e mesmo assim ela sentia frio por dentro. Não era frio de clima. Era frio de consciência. A certeza de que o luto tinha virado um terreno de caça. No hotel, Heitor pediu que ela não voltasse ao Rio sem um plano. Ele falava com calma, mas agora havia uma urgência controlada no jeito dele. Como se cada minuto fosse uma janela que podia fechar. Antes de qualquer coisa, ele disse, você precisa entender exatamente o que o Leandro fez. Não foi só um desabafo. Ele deixou uma estratégia. Yara sentou na beira da cama, ainda com o envelope nas mãos. O papel já estava amassado nos cantos, como se o corpo dela tivesse tentado apertar a carta para trazer o marido de volta. Heitor apontou para um trecho específico. Ele descreve a visita dela. Yara voltou a ler, devagar. As palavras do marido traziam uma cena que ela não tinha presenciado, mas que ela conseguia enxergar como se estivesse ali, porque conhecia o estilo de Ismênia. O teatro manso primeiro. Depois o ataque.
Leandro escrevia que Ismênia apareceu numa tarde, no Flamengo, quando Yara estava fora. Levou um bolo. Disse que era de reconciliação. Falou de família, de paz, de perdão. Chorou em momentos certos, como se tivesse ensaiado. Pediu para entrar. Sentou na sala como se fosse dona do espaço. E, quando sentiu que ele estava mais relaxado, puxou os papéis. Segundo a carta, ela chamou de proteção. Disse que era para garantir que Yara ficasse segura se algo acontecesse. Papéis com linguagem de cartório, cláusulas, termos difíceis. Um monte de tinta e carimbo para parecer inevitável. Leandro escreveu que não assinou. Ele disse que foi educado, que pediu tempo, que disse que queria ler com calma, conversar com o advogado, entender. E foi nesse ponto que a máscara dela mudou. As palavras dele eram claras. Ele escreveu que Ismênia deixou escapar a verdade por trás do açúcar do bolo. Ela ficou fria. Ela disse, segundo ele, que tudo podia ficar difícil. Difícil para o trabalho. Difícil para o nome dele. Difícil para a vida de Yara. Sem gritar, sem ameaçar diretamente. Mas com aquele tom de quem já tinha mexido as peças antes de entrar na sala. Yara sentiu o estômago embrulhar. Não só pela crueldade, mas pela familiaridade. Ela lembrava desse tom. Ela lembrava de ser criança e ouvir a mãe falando pelo seu bem enquanto apertava a vida dela com regras e culpa. Só que agora não era sobre infância. Era sobre herança. Sobre casa. Sobre liberdade. Heitor fechou os olhos por um segundo, como se pesasse a gravidade daquilo. E aqui vem a parte mais importante, ele disse. Ele apontou para outra linha da carta. A armadilha. Leandro tinha registrado um testamento real, com tudo destinado a Yara e as doações que ele fazia questão de manter. Ele também tinha deixado pistas para o caminho correto ser encontrado. Mas, além disso, ele criou um segundo caminho, falso, desenhado para atrair a pessoa que tentasse passar por cima da lei. Era a isca. Yara leu de novo, devagar, sentindo cada palavra como um degrau. Leandro tinha transformado o medo em método. Ele sabia que alguém tentaria agir rápido, especialmente nas primeiras 72 horas depois do enterro, quando a viúva ainda está atordoada, assinando papéis sem perceber. Ele sabia que alguém tentaria usar documentos oficiais para tomar o que não era seu. E ele decidiu deixar essa pessoa se denunciar. Heitor abriu o notebook, com cuidado, e colocou o pendrive de novo. Eu vou separar os trechos mais fortes. Só o necessário. Yara assentiu. O coração dela apertou antes mesmo do áudio começar. Ela já conhecia aquela voz. E isso era o mais humilhante. Não era um bandido desconhecido. Era a própria mãe. O áudio tocou. Palavras sobre urgência, cartório, assinatura, prazo. Depois veio a frase que colava tudo no lugar. Tem que resolver a papelada antes que ele mude de ideia. Não havia dúvida. Não havia espaço para interpretação generosa. Aquilo era plano. Era pressa. Era intenção. Se inscreve no Afonso Story agora porque essa gravação foi o começo da queda dela, e eu quero ver de onde você está assistindo. Qual cidade do Brasil? Yara tirou o fone e ficou olhando para a parede, como se precisasse de algo sólido para não desmoronar. A dor agora tinha outra cor. Era dor com traição. Heitor pausou o áudio e falou num tom mais objetivo. Isso aqui aponta para tentativa de fraude. Possível falsificação. E pode existir mais gente envolvida. Cartório, intermediário, alguém que sabia como fazer parecer legítimo. Yara pensou no sorriso de Ismênia na sala de reunião, no centro do rio. Pensou no modo como ela ficou inquieta quando ouviu a palavra-chave. Pensou no jeito como ela entrou no apartamento sem bater, como se o luto fosse autorização. Ela vai dizer que é mentira. Yara sussurrou. Ela vai tentar, Heitor respondeu. Por isso a gente precisa agir com recibos. Tudo registrado. Tudo verificável. Ele listou os próximos passos como quem monta uma ponte. Primeiro, voltar ao rio sem avisar Ismênia. Segundo, protocolar pedido formal de perícia completa do aditivo do testamento apresentado. Terceiro,
levar a carta original para ser anexada ao processo com cadeia de custódia, do jeito correto. Quarto, apresentar os áudios e solicitar perícia para confirmar a autenticidade. Quinto, pedir manutenção do congelamento e impedir qualquer movimentação no apartamento e nas contas. Yara ouvia e sentia algo diferente surgindo. Não era coragem de filme. Era coragem de sobrevivente. Era aquela força que aparece quando alguém tenta arrancar o que é seu e você decide que não vai facilitar. Antes de saírem do hotel, Yara olhou para o celular de novo. A mãe tinha mandado mais uma mensagem. Agora não era pergunta. Era cobrança. Você está me escondendo alguma coisa. Yara leu e apagou a notificação. Não bloqueou. Não respondeu. Só guardou. Na volta para o Rio, a cabeça dela não parava. Ela pensava no apartamento no Flamengo como identidade, como história, como a vida que ela e Leandro construíram. Pensava na cara dele na foto de Salvador. Pensava na frase dele, liberdade. Quando aterrissaram, o ar do Rio veio com cheiro de chuva e gasolina. Heitor levou Yara direto para o escritório no centro, evitando parar em casa primeiro. Ele disse que não era paranoia. Era prevenção. No caminho, Yara viu o rio passando pela janela do carro, como se fosse outra cidade. Uma cidade onde tudo continuava igual, mas onde ela agora enxergava armadilhas em cada gesto. No escritório, Heitor organizou documentos, fez cópias, assinou requerimentos. Ligou para um perito. Agendou a entrada formal do pedido. E, em seguida, falou a frase que colocou um nó na garganta de Yara. Quando a gente fizer isso, ela vai reagir. Yara não perguntou como. Porque ela já sabia. Ismênia não era do tipo que aceita perder. E, naquele exato momento, enquanto os papéis eram protocolados no centro do Rio, Yara sentiu algo pior do que medo. Ela sentiu certeza de que a próxima cena não seria silenciosa. A próxima cena seria guerra. A perícia, o cartório e a mentira ficando sem ar. No centro do Rio, o protocolo não parecia justiça. Parecia papel. Parecia fila. Parecia carimbo. Mas Heitor sabia que, em histórias como aquela, o papel era a arma que derrubava o teatro. Yara ficou sentada numa cadeira dura, com a bolsa no colo, observando a sala do escritório como se tudo ali fosse estranho. Poucos dias antes, ela tinha entrado naquele mesmo lugar em choque, sem entender o que estava acontecendo. Agora, ela entrava diferente. Ainda ferida, mas alerta. Ainda de luto, mas com o corpo inteiro dizendo que não ia ser usada. Heitor organizou tudo em pastas separadas. Carta original. Cópias autenticadas. Registro do cofre. Cadeia de custódia. Pedido de perícia grafotécnica. Pedido de perícia nos áudios. Requerimento para manutenção do congelamento. Ele fazia cada etapa com calma, mas era uma calma de precisão, como se soubesse que qualquer descuido viraria munição para outra parte. E Ismênia reagiu exatamente como ele tinha previsto. Na tarde do mesmo dia, ela apareceu no escritório sem avisar. Não pediu permissão. Entrou como se aquela sala fosse dela. Batom arrumado, cabelo impecável, e aquela postura de quem tenta convencer pelo volume da presença. Eu quero falar com a minha filha, ela disse para a recepcionista, em voz alta o suficiente para chamar atenção. Yara ouviu do corredor e sentiu o estômago apertar. Não era medo. Era nojo. Porque Ismênia não tinha vindo para conversar. Ela tinha vindo para puxar o tapete, e fazer isso na frente de testemunhas. Heitor saiu primeiro. Boa tarde, senhora Ismênia, disse ele, com educação fria. O assunto está em andamento judicial. Qualquer contato direto com a Yara deve ser evitado. Ismênia soltou uma risada curta. Agora eu preciso de autorização para falar com a minha própria filha. Que bonito! Ela virou para Yara e mudou o tom na hora. O teatro começava. Filha, você está sendo manipulada. Você sabe disso, não sabe? Eu só queria te proteger. Você está fora de si desde o acidente. Yara sentiu o peso daquela frase. Fora de si. Era a tentativa clássica de transformar dor em incapacidade. Heitor não deixou ela ganhar espaço. Estamos pedindo perícia do aditivo do testamento e do reconhecimento de firma,
ele disse. E, até o laudo final, as contas e bens seguem congelados. Ismênia perdeu a compostura por um segundo. Só um segundo. A boca dela abriu, fechou, e o olhar ficou duro demais. Isso é uma humilhação, ela falou. Eu vou denunciar esse escritório. Vocês estão inventando irregularidade porque ela quer ficar com tudo. Yara levantou a cabeça devagar. Eu não quero ficar com tudo. Eu quero que a verdade seja respeitada. Ismênia fez um gesto de desprezo. Verdade. Seu marido era instável. Ele mudava de ideia. Ele era paranoico. Você sabe disso. A palavra paranoico foi dita com a naturalidade de quem já ensaiou essa defesa. Heitor respondeu com a mesma firmeza. Se ele estava preocupado, agora sabemos por quê. Existe carta. Existe cofre. Existem áudios. E existe perícia. Ismênia deu um passo à frente, tentando intimidar. Esse áudio pode ser montagem. Hoje em dia qualquer coisa é montagem. Heitor manteve o olhar. Por isso pedimos perícia também no áudio. E mais uma coisa. Ele pegou uma folha e colocou na mesa da recepção, de forma que ela visse. Foi solicitado acesso a imagens de segurança do prédio do Flamengo. E outras diligências. Ismênia travou. Não foi uma reação grande. Foi uma rachadura. Um pequeno tremor nos dedos, uma mudança na respiração. Como se, por dentro, algo tivesse acabado de cair. Ela percebeu que o jogo não era mais só conversa. Ela saiu sem se despedir direito, dizendo que estava sendo perseguida, que era vítima, que aquilo tudo era absurdo. Mas a pressa dela agora tinha outra cara. Era desespero. Yara voltou para a sala e sentou com as mãos tremendo. Heitor pediu água. Ela não quis. O corpo dela tinha um tipo de sede que a água não resolvia. Era sede de paz. Nos dias seguintes, a história foi se fechando como uma armadilha bem feita. O perito grafotécnico pediu assinaturas antigas do Leandro para comparação. Heitor conseguiu documentos oficiais, procurações, assinaturas de banco. A diferença no aditivo começava a se destacar como uma mancha no branco. Traços que não combinavam. Pressão de caneta diferente. Ritmo de escrita alterado. Enquanto isso, o cartório foi formalmente questionado. Datas, livro de registro, quem atendeu, quem reconheceu, como foi feito. Um detalhe aqui, outro ali. Pequenas incoerências que, juntas, deixavam a versão da Ismênia sem sustentação. E então veio o ponto que ela não conseguiu controlar. As imagens. Um síndico do prédio no Flamengo liberou, com autorização judicial, trechos da câmera do hall de entrada. E ali aparecia Ismênia entrando numa tarde em que Leandro estava viajando. Não era visita casual. Ela entrou com pressa, olhou para os lados, e seguiu como quem já conhecia o caminho. Yara assistiu ao vídeo no escritório, com o coração batendo forte, mas com um tipo de frieza nova no rosto. A imagem não tinha som. Não precisava. O corpo da mãe dizia tudo. Heitor colocou outro arquivo ao lado. Um trecho de áudio, curto, objetivo, já separado para perícia. Ela nem sabe o que ele assinou. Quando abrir, vai ser tarde. A voz era clara. A frase era cruel. E, naquele momento, Yara sentiu a culpa antiga tentando voltar. Aquela culpa de filha que acha que exagera, que interpreta errado, que inventa. Só que agora não tinha espaço para isso. Porque agora era prova. Afonso Astori, se você já teve alguém te chamando de louca só para te controlar, se inscreve no canal agora e comenta de que cidade você está assistindo. Porque quando a verdade aparece com imagem e áudio, a mentira perde o ar. Mesmo assim, Ismênia ainda tentou a última grande jogada. Ela procurou um advogado próprio e tentou derrubar o congelamento. Disse que Yara estava emocionalmente instável. Disse que Heitor estava criando o caso para se beneficiar. Disse que o marido tinha problemas e mudava de ideia. Tentou criar fumaça para esconder fogo. Só que a justiça manteve o bloqueio. E, quando o pedido dela foi negado, ela cometeu o erro clássico de quem está perdendo. Ela começou a falar demais. Em mensagens para parentes, ela se contradisse. Em conversa com uma vizinha, ela deu detalhes que não deveria saber.
Em uma ligação que foi registrada, ela citou o aditivo como se tivesse certeza do conteúdo antes da leitura oficial. Heitor anotou tudo, juntou tudo e preparou o passo seguinte. Agora, ele disse para Yara, a gente marca a leitura verdadeira. E faz isso do jeito certo. Com tudo na mesa. Com testemunhas. Sem espaço para teatro. Yara não respondeu na hora. Ela olhou para a janela do escritório, para o centro do rio lá fora, e sentiu uma coisa que não sentia desde o enterro. Ar. Um ar leve entrando, como se o peito dela lembrasse que respirar podia voltar a ser normal. Só que, por trás desse alívio, havia uma certeza dura. A próxima vez que ela pisaria naquela sala, não seria para ouvir uma mentira. Seria para ver a mãe desmoronar diante da verdade. A sala, o silêncio e ela sem documento nas mãos. No dia da leitura final, eu acordei com o corpo pesado, mas com a mente acordada. Era estranho. Eu ainda estava de luto, eu ainda sentia falta do Leandro em cada detalhe do apartamento, mas naquela manhã eu tinha uma coisa que eu não tinha tido desde o enterro. Direção. Eu me arrumei sem pressa. Não era vaidade. Era armadura. Uma roupa simples, cabelo preso, bolsa com documentos. Eu olhei para o espelho e vi uma versão de mim que eu não reconhecia totalmente. Mais pálida, mais magra, mas com um olhar diferente. Um olhar que tinha entendido que amor e ingenuidade não são a mesma coisa. Heitor me encontrou no centro, perto da Cinelândia. Ele estava com a pasta na mão, do mesmo jeito que na primeira reunião. Só que agora a pasta não era ameaça. Era prova. O prédio parecia o mesmo. O elevador lento. O corredor frio. A porta de madeira da sala de reunião. Mas a energia era outra. Na primeira vez, eu entrei ali me sentindo pequena. Agora, eu entrei me sentindo dona do meu próprio ar. Quando eu vi minha mãe, meu estômago apertou, mesmo assim. Ismênia estava sentada, mas não com aquela postura de quem manda. Ela estava rígida. A bolsa dela estava fechada com força, como se ela segurasse o mundo lá dentro. O sorriso que ela tentou fazer não pegou. Ela olhou para mim e disse num tom doce que eu conhecia bem. Você vai mesmo insistir nisso, Yara? Eu respirei fundo. Eu não respondi. Eu sentei. Na mesa, além de nós três, havia 2 testemunhas do escritório e uma assistente para registrar formalmente tudo. Heitor fez questão disso. Sem bastidor. Sem conversa de corredor. Sem versão inventada depois. Heitor fechou a porta e ficou de pé, com a pasta aberta. Vamos começar. Eu ouvi o som do papel sendo organizado. O som da caneta encostando no bloco. O ar-condicionado soprando fraco. E, por um segundo, eu percebi uma coisa. O silêncio daquele lugar parecia um tribunal. Heitor falou com voz clara. Esta é a leitura do testamento válido, devidamente registrado, com conferência documental e anexos verificados. Minha mãe mexeu o pé debaixo da mesa. Um movimento pequeno, mas apressado. Heitor começou pelos dados formais. Nome completo do Leandro. Identificação. Data. Local. Eu nem piscava. Eu só queria chegar na parte que desmontava tudo. Então ele leu. O apartamento localizado no Flamengo fica destinado à viúva, Yara Valença. Eu senti como se alguém tirasse uma pedra do meu peito. Não era alegria. Era alívio bruto. Era saber que a minha casa, a casa que eu dividi com Leandro, não seria arrancada de mim no grito. Minha mãe fez um barulho curto com a boca, como se tivesse engolido algo errado. Ela se ajeitou na cadeira. Heitor continuou. A sala comercial no centro fica destinada à instituição indicada pelo testador. Depois veio a parte das aplicações financeiras, divididas entre meu recomeço e um projeto social. A cada frase, eu sentia meu corpo voltando para dentro de mim, como se eu tivesse passado dias fora do próprio eixo. E então Heitor chegou ao trecho final. Não era só patrimônio. Era a intenção. Liberdade é não precisar pedir permissão para existir. Eu sentia as lágrimas subirem. Só que dessa vez elas não eram só dor. Eram uma mistura de saudade e gratidão. Como se o Leandro estivesse ali, sentado do meu lado, dizendo que pensou em mim até o fim.
Foi nesse momento que minha mãe explodiu. Isso é armação. A voz dela saiu alta demais para aquele lugar. As testemunhas se entreolharam. Ela levantou as mãos, como se a verdade fosse uma agressão. Esse homem estava instável. Ele era paranoico. Vocês estão usando a morte dele para me atacar. Eu não disse nada. Eu só olhei. Porque eu sabia que era isso que ela fazia quando perdia. Gritar. Criar fumaça. Fazer todo mundo olhar para a emoção, não para o fato. Heitor não se mexeu. Senhora Ismênia, a senhora terá a oportunidade de se manifestar nos autos. Aqui, o documento é lido e registrado. Ela bateu a mão na mesa. Não foi forte, mas foi suficiente para mostrar o descontrole. E aquele outro testamento? O que você leu da primeira vez? Você vai fingir que não existiu? Heitor virou uma folha, calmo, e respondeu como quem fecha uma porta. Aquele documento continha um aditivo com indícios de falsificação. Foi exatamente por isso que houve congelamento. E por isso houve perícia. Minha mãe tentou rir. Perícia pode errar. Isso tudo pode ser interpretado. Heitor abriu a pasta maior e colocou alguns itens sobre a mesa, com ordem, como quem organiza um altar de prova. Primeiro, o laudo grafotécnico. Ele apontou as conclusões. Divergência de padrão. Traços incompatíveis. Assinatura adulterada. Depois, o relatório do cartório, com inconsistências e datas que não fechavam. Em seguida, a comprovação do cofre em Belo Horizonte. A carta do Leandro com a minha caligrafia reconhecida e preservada. A cadeia de custódia. Por último, o que acabou com o teatro. Heitor colocou o celular em modo alto-falante apenas por alguns segundos, o suficiente para que as testemunhas ouvissem a frase. Sem exagero. Sem sensacionalismo. Só o necessário. Tem que resolver a papelada antes que ele mude de ideia. A voz da minha mãe ecoou na sala como um espelho quebrando. Eu vi a cor sumir do rosto dela. Ela tentou abrir a boca, mas não saiu nada. Os olhos correram para os lados, procurando fuga, procurando alguém para culpar. Mas a sala inteira tinha acabado de ouvir. Afonso Astori, se você quer mais histórias de justiça e verdade vindo à tona desse jeito, se inscreve agora no canal, porque essa parte aqui é o tipo de queda que arrepia. Minha mãe tentou recuperar o controle com a última arma dela. Ela virou para mim e fez aquele rosto de vítima que eu conhecia desde criança. Você vai fazer isso comigo mesmo? Depois de tudo que eu fiz por você? Eu senti a velha culpa tentando subir, aquela culpa automática, treinada, que faz a gente pedir desculpa mesmo quando apanha. Só que eu lembrei de uma coisa simples. Ela não estava pedindo perdão. Ela estava pedindo poder. Eu respirei. E falei com calma, pela primeira vez na reunião inteira. Eu só estou aceitando o que ele deixou escrito. Você não está perdendo para mim. Você está perdendo para a verdade. Ela ficou imóvel. A frase pareceu atingir um lugar que ela não conseguia defender. Porque não havia argumento para isso. Só havia raiva. Ela se levantou rápido demais. A cadeira arrastou no chão e fez um som feio. Ela pegou a bolsa com força, como se quisesse esmagar o mundo dentro dela. Isso não vai ficar assim, ela sibilou. Heitor respondeu com a mesma frieza que vinha sustentando a sala desde o início. Vai sim. A senhora será notificada. E os próximos passos são legais, não emocionais. Minha mãe ficou parada por um segundo, como se esperasse que alguém corresse atrás dela. Ninguém correu. Ela percebeu. E foi isso que realmente humilhou. Ela saiu. A porta fechou. E o silêncio que ficou depois não era vazio. Era descanso. Eu ouvi minha própria respiração como se fosse a primeira vez em semanas. Heitor recolheu os papéis, anotou o que precisava, agradeceu às testemunhas. Tudo frio. Tudo formal. Tudo certo. Eu permaneci sentada por alguns segundos, olhando para a mesa onde eu quase tinha sido esmagada pela mentira. E eu pensei no Leandro. Ele tinha me deixado uma casa. Mas, mais do que isso, tinha me deixado uma saída. Quando eu levantei, minhas pernas tremiam. Mas eu estava em pé.
E eu sabia que, do lado de fora daquela sala, a última cartada dela ainda podia vir. Liberdade não pede licença e o recomeço vira vitória. Depois daquela reunião, Yara não saiu do centro do rio sentindo alegria. Ela saiu sentindo peso. Não o peso da derrota, mas o peso de finalmente enxergar a verdade inteira, sem maquiagem. Heitor não prometeu milagre. Prometeu procedimento. E foi exatamente isso que aconteceu. Nos dias seguintes, ele registrou tudo de forma limpa e detalhada. A carta do Leandro entrou oficialmente no processo com protocolo e preservação. O laudo grafotécnico foi anexado com as comparações, assinaturas antigas, padrões de traço e conclusão técnica. O relatório do cartório virou parte do conjunto, com datas que não fechavam, registros incompletos e inconsistências que desmontavam a narrativa da Ismênia. As gravações foram encaminhadas para a perícia também. E, quando o resultado veio, confirmou o que o ouvido já sabia. O áudio não era montagem. A voz era dela. A intenção estava ali, nua. Com isso, o congelamento do espólio deixou de ser apenas cautela. Virou barreira definitiva contra a tentativa de fraude. Ismênia ainda tentou um último movimento. Não com grito, mas com vitimismo. Primeiro, mandou mensagens longas para Yara, cheias de culpa e frases tortas, dizendo que estava sendo destruída, que a filha era ingrata, que o mundo estava contra ela. Depois, tentou aparecer no apartamento no Flamengo, dizendo que queria conversar com calma, como se nada tivesse acontecido. Yara não abriu a porta. Ela ficou atrás da madeira, sentindo a mão tremer, mas sem ceder. Do lado de fora, Ismênia falou baixo, como se estivesse oferecendo paz. Filha, a gente resolve isso entre a gente. Não precisa expor. A palavra expor soou como confissão. Yara respirou e respondeu, sem elevar o tom. Você tentou tirar minha casa com papel falso. Isso não se resolve com conversa. Se resolve com verdade. Ismênia ficou muda por alguns segundos. Depois mudou o tom na hora, mostrando o rosto real. Você vai se arrepender. Yara não respondeu mais nada. E foi isso que doeu nela. Não a falta de resposta. A falta de controle. A partir dali, as consequências vieram em sequência. Primeiro, a justiça retirou dela qualquer possibilidade de administrar bens do espólio. Depois, o processo por falsificação e tentativa de estelionato tomou corpo. As pessoas que antes davam razão para Ismênia no cochicho começaram a se calar quando viram que havia laudo, áudio, imagens e protocolos. E a queda social veio como um extra inevitável. No prédio, a portaria passou a tratá-la com frieza. No círculo dela, aquele grupo de amigas que gostava de opinar sobre a vida dos outros, os convites diminuíram. O brilho de superioridade perdeu força quando a palavra fraude começou a circular, não como fofoca, mas como fato. Heitor descobriu também que a vida financeira de Ismênia era um castelo de cartas. Dívidas antigas, empréstimos, favores, tentativas de crédito. Uma rede escondida há anos. E quando alguém vive escondendo buraco, herança vira obsessão. Yara entendeu tudo de uma vez. Aquilo nunca foi sobre amor. Foi sobre necessidade misturada com orgulho. E orgulho, quando não aceita limites, vira crueldade. Meses depois, quando tudo já estava bem encaminhado, Yara voltou ao apartamento no Flamengo com um sentimento diferente. Antes, ela entrava ali e só via ausência. Agora, ela via possibilidade. Ela abriu as janelas e deixou o ar circular. Tirou as roupas de luto do armário, não para esquecer Leandro, mas para parar de viver apenas na perda. Guardou a foto de Salvador em uma moldura simples e colocou na estante. Não como nostalgia, mas como lembrança de que o amor deles tinha sido real. Ela também fez uma coisa que achou que nunca conseguiria. Voltou a caminhar na rua sem sentir que todo mundo estava olhando. Foi até a Biblioteca Nacional e sentou na escadaria por alguns minutos, observando o movimento da Cinelândia. Pessoas passando apressadas, gente vendendo café, ônibus lotado, o rio vivendo. E, pela primeira vez desde a morte do Leandro, ela não sentiu culpa por estar viva. Ela lembrou da frase do testamento, aquela linha final que parecia mais carta do que documento. Liberdade é não precisar pedir permissão para existir. E entendeu que a maior herança não era o apartamento. Era isso.
Era parar de pedir licença para a própria mãe. Era não negociar dignidade. Era aprender que família não é quem tem sangue, é quem tem respeito. Com o tempo, Yara começou a ajudar a instituição que Leandro tinha colocado no testamento. Não para virar santa, mas para dar um destino bom para parte do dinheiro que tinha tanto veneno em volta. Aquilo era o jeito dela de transformar a dor em algo que não apodrecia. Ela não virou alguém sem cicatriz. Virou alguém com cicatriz e coluna. E, quando alguém perguntava o que ela aprendeu, ela dizia uma frase simples, sem drama. Quem tenta roubar no seu pior dia, não merece espaço no seu melhor dia. Afonso Astori, se essa história te tocou, se inscreve no canal e comenta o que você teria feito no lugar dela.